Olá, a partir de agora você vai assistir ao programa da TV Câmara. Vamos começar com a palavra do presidente. Boa tarde a todos, Vamos começar daqui a pouco mais uma sessão ordinária, onde temas relevantes vão ser tratados aí para a nossa cidade, entre eles requerimentos de informação, projetos de lei, indicação legislativa e aí diversos temas aí relacionados ao turismo, enfim, à saúde. A gente segue nesse modelo aí, a nossa casa sempre aberta, atendendo a nossa população, e tentando fazer o melhor com transparência e muito trabalho. Chegou a hora do quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre as atribuições da Câmara Municipal. A Constituição Federal impõe às câmaras municipais uma série de obrigações: promulgar a lei orgânica do município, organizar as funções de legislar e de fiscalizar, trabalhar em integração com associações representativas, como sindicatos e clubes, no planejamento municipal, nomear logradouros, como ruas e praças, elaborar leis ordinárias, que são aquelas que criam, modificam e extinguem leis que podem tratar de matérias de interesse do município, apreciar os projetos de lei propostos pelo prefeito, fixar, por lei de sua iniciativa, os subsídios, ou seja, os vencimentos, entre outros, do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos próprios vereadores. Neste caso, somente para o mandato seguinte. Dá para ver que a Câmara Municipal tem muitas funções e, para isso, ela tem independência de atuação garantida pela Constituição Federal, dentro dos limites de suas atribuições. Por isso, a Câmara precisa trabalhar de acordo com as leis que regem a sua atuação. O regimento interno é o conjunto de normas que regula o funcionamento da Câmara Municipal e determina suas atribuições. Ele determina ainda que a Câmara Municipal se ocupe de 4 funções: legislativa, fiscalizadora, julgadora e deliberativa. A função legislativa consiste na elaboração de leis de interesse e competência do município, como, por exemplo, tributos municipais, concessão de isenções e benefícios fiscais, aplicação das rendas municipais, elaboração das diretrizes orçamentárias, dos orçamentos anuais e dos planos plurianuais dos municípios, ocupação do solo urbano, proteção ao patrimônio municipal e políticas de preservação do meio ambiente. A função legislativa é a que mais se destaca dentre as 4, porque é através das leis que os cidadãos têm seus direitos garantidos. Além disso, as leis também asseguram a harmonia entre os poderes, orientam a vida das pessoas e são indispensáveis para a administração pública. Já a função fiscalizadora concede à Câmara o poder e o dever de fiscalizar as contas do Poder Executivo Municipal, o que será realizado com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, o TCM. Sendo assim, a Câmara Municipal precisa acompanhar a execução do orçamento, ou seja, verificar se o prefeito está aplicando os recursos para a melhoria do município, e fazer o julgamento das contas apresentadas pelo prefeito anualmente. O cidadão também pode e deve acompanhar a execução orçamentária. Esse é um mecanismo de controle social em uma democracia participativa. As contas do município devem ficar à disposição de qualquer contribuinte durante o ano inteiro, no site da Prefeitura e na Comissão de Finanças da Câmara, para exame e apreciação, e podem ser questionadas em sua legitimidade, nos termos da lei. A função julgadora permite à Câmara julgar o prefeito, o vice-prefeito e os próprios vereadores quando praticam ações político-administrativas não condizentes com os interesses do município. Esses julgamentos podem levar, inclusive, à perda do mandato. E, por fim, vamos falar da função deliberativa, que é exercida exclusivamente pela Câmara. Ela consiste na discussão e votação em plenário de matérias de interesse, como, por exemplo, elaboração do regimento interno, eleição e destituição da mesa diretora, em conformidade com o regimento interno. Além disso, os atos administrativos internos da Casa também são exemplos dessa função. Em termos orçamentários, a Câmara não pode gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídios de seus vereadores. O descumprimento desta norma constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal.
Hoje você conheceu um pouco mais sobre as atribuições da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. Vamos ao resumo da 14ª sessão ordinária. O vereador Cláudio Damião abriu as matérias da ordem do dia, fazendo um requerimento de informações sobre as obras e edificações previstas para serem construídas em Olaria, Cascatinha, Cônego e adjacências. Eu quero começar lembrando um número que, para mim, ele marca muito. 254 áreas de risco em Nova Friburgo, 7.500 casas em área de risco, 30 mil pessoas. Esse dado é uma informação do secretário municipal de Defesa Civil, em 25/2/2022, no jornal Voz da Serra. Quando eu vi essa informação, para mim, ela foi esclarecedora do ponto de vista dos problemas que a gente tem. Mas é uma informação que gera também uma série de dúvidas. Inclusive, gera muita dúvida esse debate com relação à construção de casas populares, se pode ser em olaria, se não pode ser em olaria. E eu já venho nesse debate com relação à habitação popular há muito tempo. Quero lembrar que é de minha autoria o Programa de Regularização Fundiária, a Lei 4.008, de 30/12/2011. Ou seja, eu já estou sensível ao drama das pessoas que precisam de casa para morar há muito tempo. Tenho certeza que os vereadores aqui também têm essa preocupação, mas nós precisamos ter clareza com relação às questões técnicas, porque fica no campo da possibilidade do achismo, e aí não tem a informação muito clara se pode, se não pode, se vai construir, se não vai construir. Mas nós não estamos parando para discutir se nós vamos tirar essas 7.500 casas das áreas de risco ou não. E as informações também são muito contraditórias, o que é preocupante. No Correio Serrano, tem uma informação aqui de 25/6/2025, que traz dados que eu acho que eles são muito importantes para a gente dimensionar o drama em que nós estamos colocados. Nós talvez não, do ponto de vista das nossas necessidades, porque nós estamos no conforto da nossa casa sem morar em área de risco. Mas tem muita gente em área de risco, e aí o cálculo feito ultrapassa 741 milhões de reais para a remoção das 7.500 casas, ou o número semelhante que possa ter. A informação que chega é uma outra, vindo da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, que diz que existem 4.293 casas que podem ter o risco mitigado com obras de até R$200 mil. Imagine gastar R$200 mil por cada casa para eliminar o risco de 4.293 casas. É evidente que não é viável, é muito mais viável você construir conjuntos habitacionais para abrigar as pessoas. 396 casas teriam um custo superior a R$200 mil. Outras 361 casas teriam custos estimados acima de R$1 milhão para serem recuperadas. Nós estamos falando de 5.500 unidades habitacionais de pessoas que moram em área de risco. E aí nós precisamos estar sensibilizados para solucionar esse problema. Nós temos que solucionar isso. Eu já vou conceder a parte, vereadora. Num requerimento de informação que eu fiz em janeiro de 2025, ou seja, no início do ano passado, já prevendo essa situação das áreas de risco, da necessidade de construção de casas populares, uma das respostas, eu pergunto, quais bairros estão mais gravemente afetados por área de risco que oferece ameaças às famílias ali instaladas? São 24 bairros em Nova Friburgo. Imagina, 24 bairros em Nova Friburgo, segundo a resposta que vem da Secretaria de Habitação de Interesse Social, tem risco para as pessoas que residem ali. E nós estamos com um drama. Aonde nós vamos construir as casas populares? Nós vamos perder o recurso, não vamos doar terreno, não vai ser em Olaria, não vai ser no Cônego, não vai ser no Cascatinha, não vai ser em lugar nenhum. Nós temos que definir onde nós vamos construir casas populares. E aí nós temos aqui 24 áreas de risco em Nova Friburgo que não podem ou não oferecem condições para a construção de casas populares. E de que pessoas precisam ser removidas dessas áreas.
E aí, esse drama está na nossa mão, está na nossa consciência, está na nossa responsabilidade de resolver. Para sair da questão teórica e entrar na questão prática, eu estou apresentando esse requerimento de informação absolutamente técnico, com perguntas técnicas, para que a gente tenha uma solução, uma resposta para dar a essas pessoas que precisam ter uma definição de onde elas vão morar, porque sabendo que elas estão em área de risco, o município já sabe, mas até agora não apresentou uma solução definitiva e viável. Requerimento aprovado por unanimidade. Logo depois, a vereadora Maiara Felício apresentou um requerimento de informações a respeito da coordenação LGBT na Secretaria de Saúde. Esse requerimento de informação, ele foi formulado junto aos movimentos de garantia aos direitos da população LGBTQIAPN+, daqui de Nova Friburgo. E as várias reuniões, várias discussões que aconteceram aqui no nosso território, pensando, todas as dinâmicas de política pública direcionada para essa população. E aí a gente vem fazer essa defesa, o uso dessa ferramenta legislativa, para pensar a dimensão da saúde no nosso município e pensar também para essa população. Há pouquíssimo tempo atrás, nós tivemos uma servidora pública que participou aqui de audiência pública com a gente, que foi em várias reuniões no Centro de Cidadania LGBT Hannah Suzarte, fez falas sobre como precisava, garantir mais estrutura sobre a coordenadoria, quais tipos de programas e projetos na instância federal que a gente precisava trazer para o nosso município e garantir atendimento no nosso município. E essa servidora não se encontra mais no Hospital Municipal Raul Sertã e dentro da dinâmica de organização da Secretaria de Saúde também. A gente quer entender qual é o projeto, qual é o trabalho que está sendo direcionado para a garantia ao acesso à saúde da população LGBT aqui no nosso município. E aí, presidente, a gente não está falando, e eu acho que a gente precisa também, cada vez mais, deixar as nossas convicções religiosas, deixar a opinião que muitas das vezes está disfarçada ali, mas é um preconceito, é uma homofobia, é uma LGBTfobia, porque a gente está falando de gente. A gente está falando de uma população que também paga imposto, é uma população que agrega economicamente para Nova Friburgo, é uma população que tem que ter seus direitos garantidos. E aí, olha só, a gente está numa briga de anos, com discussões complexas há anos, falando sobre, principalmente, o ambulatório trans. Falar sobre uma população que hoje tem a média de vida no Brasil de 35 anos. É uma população que precisa que alguém vá lá, olhe, porque a gente não tem uma representação na Câmara Legislativa, a gente na Prefeitura não tem, a gente não tem nos espaços, então já que a gente ainda não garantiu ocupação nesse espaço, que as representações cumpram o seu dever, a sua responsabilidade de garantir que eles consigam acessar os programas municipais. Mas para acessar os programas municipais, precisa dos programas municipais, presidente. E a gente não pode fugir desse debate. Falar aqui sobre o ambulatório, falar sobre o acesso a endocrinologistas. A gente está numa dinâmica trazendo perguntas muito amarradas, foi construído junto aos movimentos para a gente ter as respostas. Nova Friburgo está investindo seu tempo para garantir o acesso à saúde da população LGBT? A coordenadoria dispõe de qual estrutura dentro da Secretaria de Saúde? Quantos servidores atuam dentro da coordenadoria? A coordenadoria, em algum momento, chegou a realizar alguma atividade dentro do nosso município? Se realizou, por que não houve a continuidade? Por que se interrompeu? Por que a gente não conseguiu fazer com que servidores, tanto nomeados, contratados e efetivos, estivessem na aplicação de uma mesma política dentro da saúde do nosso município? E aí, presidente, eu não sei se algum vereador gostaria de ir à parte, mas a gente vai encaminhando, porque não dá para esperar mais. Não dá para esperar mais. Quando a gente fala de saúde, quando a gente faz defesas de como a gente precisa garantir a medicação, os servidores valorizados, a gente precisa pensar também na complexidade de população que a gente tem aqui. E, presidente, em 2023,
a gente apresentou um projeto que ainda não foi à votação, que a gente falava sobre a saúde da população negra, as especificidades da saúde da população negra. Porque a gente sabe que cada população, e aí a gente vai falar de etnia, a gente vai falar de sexualidade, a gente vai falar de gênero, cada especificidade da nossa população tem suas necessidades coletivas, que precisam ser discutidas, que precisam ser acolhidas, e a gente, através desse requerimento de informação, vai trazer a verdade para a população e conseguir garantir também, através das respostas, trabalhos dentro dessa Casa Legislativa para a gente garantir mais direito. Então, agradeço a atenção de cada vereador e peço o voto favorável. Após a defesa, o requerimento encontra-se em votação. Você ficou com a mochila? Cadê minha mochila? A mochila que você pegou. Requerimento aprovado por unanimidade. Na sequência, a vereadora Maiara Felício apresentou um projeto de lei ordinária que dispõe sobre a criação de diretrizes e incentivo de turismo local para moradores de Nova Friburgo. Presidente, estou para falar para o senhor que eu sempre digo isso quando a gente vem votar lei, porque cada lei que a gente apresenta lá na nossa mandata, ela nasce de um lugar, ela parte de um lugar, né? E, geralmente, quando vem para plantar no meu coração, no coração da minha assessoria, vem de um coração de outro friburguense, né? Então, ali a gente busca, com jogo de cintura, tentando enquadrar na burocracia, para um projeto virar projeto, ir à votação, passar nas comissões. Mas esse aqui, ele tem um gosto tão diferente para mim, e eu não preciso nem falar que eu estou feliz à beça de vir debater esse projeto aqui com a Câmara na noite de hoje. Porque a gente está falando diretamente da felicidade do povo friburguense. A gente está falando diretamente na qualidade de vida do friburguense. E é um projeto que sai muito desse mundo burocrático, que às vezes a gente fica aqui discutindo, e a própria população, às vezes, não tem tempo ou não compreende como a gente está articulando aqui, a burocracia impede e separa mesmo que a população consiga acompanhar o que está sendo votado. Esse projeto aqui, ele é muito simples, de pouquíssimos artigos, mas ele diz muito. Ele diz sobre a nossa realidade. E a gente está falando num contexto que nós estamos travando uma batalha nacional contra a escala 6x1, presidente. Quando a gente fala que a gente é contra a escala 6x1, a gente não está falando que a gente acha que o empreendedor tem que lucrar menos, que o nosso país tem que desvalorizar, né, a oportunidade de emprego. Pelo contrário, a gente está falando que para esse empreendedor gerar o lucro dele, ele precisa de um povo trabalhador aguerrido para conseguir garantir na ponta o atendimento para a empresa dele crescer. Isso só acontece de forma saudável quando o trabalhador tem dignidade no trabalho. Quando o trabalhador é feliz. Quando ele consegue descansar. Quando ele tem tempo de qualidade com a família. E aí, bom, gente, para não me estender muito aqui nesse lance sentimental, porque me leva a esse lugar, nós estamos falando sobre o povo trabalhador ter acesso às maiores riquezas de Nova Friburgo. As maiores riquezas que a gente se orgulha. Toda vez que a gente vai no Rio de Janeiro, quando a gente vai conversar com outra pessoa de outro município, a gente vai lá e ostenta, que é a beleza dessa cidade e a quantidade de pontos turísticos que o friburguense não conhece. Vê a foto do cartão postal, vê pessoas às vezes conhecidas no final de semana acessando, mas que muitas das vezes nós não temos um incentivo público para esse morador de Nova Friburgo frequentar e consumir. A gente está falando de uma prefeitura se chacoalhar e entender que é muito bom quando o turista vem conhecer, mas mais precioso quando é um friburguense, depois de uma semana de trabalho, acessando as nossas riquezas, presidente. Aqui a gente fala de um povo que muitas das vezes está cansado. E quando vai consumir de um empreendimento ou no final de semana quer ir até um lugar, tem escassez de horário de ônibus.
às vezes precisa pagar muito caro para acessar um espaço, porque tem a entrada, as pessoas que fazem a manutenção de alguns espaços aqui em Nova Friburgo precisam fazer a manutenção, e isso gera custos. A gente está criando um mecanismo da prefeitura pensar como garantir a chegada desse morador a esse espaço, a sinalização desse espaço, para as pessoas saberem que ali tem um espaço turístico, cultural. Um exemplo que a gente tem é o Jardim do Nego, aqui em Nova Friburgo, na localidade do Campo do Coelho, que a sinalização está ali, mas a estrada está extremamente precarizada. Às vezes a pessoa vê a placa, entra na rua, vê a rua com uma manutenção horrorosa, acha que não tem, que foi uma confusão, que eles não deixariam a estrada naquela condição, sendo que tem um ponto turístico ali de referência internacional, né? Então, é chamar, é fazer o alerta, é convocar a prefeitura a repensar esses espaços e repensar a acessibilidade desses espaços. Fortalecer o empreendedor, óbvio, mas também criar, presidente, mecanismos que façam com que o empreendedor consiga garantir um valor social, consiga pensar uma outra dinâmica para garantir o morador de Nova Friburgo ali. E aí, hoje eu acordei, abri lá as minhas redes sociais e tive uma informação que fez todo sentido eu ter acesso hoje. O teleférico. E eu vou falar mesmo o nome do empreendimento, porque se a gente faz homenagem aqui, a gente grava na TV Câmara, acho que não tem problema a gente falar do empreendimento. O Ecomodas também, vereador Cláudio Damião. Eles estão garantindo o acesso do morador de Nova Friburgo àquele espaço lá, só pedindo 1 quilo de alimento não perecível. O morador de Nova Friburgo não precisa pagar para ter acesso ao teleférico. Eles estão garantindo certos dias da semana, certos horários, que o morador que apresente lá sua continha de luz no nome, que apresente lá uma continha ou uma correspondência que chegue na sua casa pedindo 1 quilo de alimento não perecível para poder acessar o espaço. Olha que coisa fantástica. E qual é a resposta que a municipalidade vai dar? Eu criei, aqui nessa casa, o selo Não é Não, vocês se lembram? Que era o quê? A prefeitura vai conceder um selo, uma honraria, para empreendimentos que conseguem seguir o protocolo da proteção às mulheres dentro do seu estabelecimento. Um lugar seguro para retirar ela do lugar de violência, uma pessoa para poder fazer o acolhimento, a comunicação imediata à polícia ou à guarda do município. E aí esse selo é uma forma de incentivar que a mulher seja protegida no seu horário de lazer e principalmente dar reconhecimento para a empresa que o faz. Da mesma forma, a gente está aqui apresentando o projeto do selo Acessibilidade para pessoas com deficiência, pensando os cardápios em braille, né, cardápios com gravação sonora. A gente pode também pensar algum selo para empreendimentos que, de forma turística, acessibilizam o seu espaço para a nossa população. E aí fica crivo da prefeitura, fica crivo dessa Casa Legislativa, trazer garantias e reconhecimento para esse empreendedor também. Antes de eu conceder os apartes, eu queria falar do porquê que a gente está apresentando esse projeto aqui na casa. A gente, no ano passado, teve a alegria de inaugurar a Sala Luzes de África. Vocês se lembram? A gente inaugurou um espaço que, pela primeira vez em 200 anos de cidade, conta a história da população negra e as contribuições dessa população no território friburguense. Quando a gente foi convidado a participar enquanto movimento negro, eu me coloquei à disposição para fazer o audiovisual, para chamar as pessoas para esse dia. Então, eu fiz o roteiro, eu fui direção criativa, a gente fez. E um dia, a gente precisava ir até Salinas para poder fazer a gravação com os 3 picos de fundo, porque a ideia do vídeo era colocar pessoas pretas, né, com os pontos turísticos da cidade, para falar que a gente é daqui também. Tem suíço, tem alemão, mas também tem população afrodescendente aqui no nosso território. E no caminho, chegando lá, a gente chega em Salinas, vê aquelas plantações, vê os 3 picos todo emoldurado com aquela luz do sol, aquelas nuvens, extremamente bonito. E uma das modelos que estavam comigo para fazer a gravação falou: nossa, quanto tempo tem que eu não venho aqui a Salinas? Eu acho que tem 30, 40 anos que eu não venho aqui. E olha só, Salinas é um lugar incrível. A gente acessa o Parque dos 3 Picos através daquele bairro, né? Através daquela localidade. É uma preciosidade que gringo paga muito para conhecer, para vir, contratar hospedagem, contratar guia turístico.
e a nossa própria população não consegue acessar, não conhece. E naquele dia eu fiquei reflexiva, eu fiquei pensando. A primeira vez que eu fui no Jardim do Negro, gente, foi ano passado. Quando a minha família veio aqui, a gente queria fazer um programa. A primeira vez, e eu fiquei maluca, presidente, quando eu vi aquelas esculturas, o quanto esse homem é um gênio e o quanto de gente que ainda não conhece o trabalho dele por falta de acessibilidade. Então, o projeto caminhou, a gente apresentou o projeto na casa. Quero agradecer imensamente às comissões pela apreciação do projeto, pela relevância que vocês deram. Eu não imaginava que a gente ia votar, achei que a gente ia ter umas batalhas internas ainda para garantir a votação desse projeto aqui. Sim, a gente sabe, né? A gente sabe como é. Mas quero também deixar aqui essa felicitação, essa alegria, porque a gente é taxado de reclamão, né? As pessoas veem a gente na rede social falando da realidade do município e acham que a gente não faz nada. Aqui a gente está batendo recorde de apresentação de projeto, a gente faz requerimentos de informação para fazer a fiscalização, mas é um tema extremamente propositivo para mudar a vida do friburguense lá na ponta. No final de semana, e eu espero que a gente consiga logo a aprovação do fim da escala 6x1, nos 2 dias de descanso que a gente está sonhando para cada trabalhador brasileiro, você tirar um dia, pegar a sua família, conseguir acessar um ônibus, chegar numa localidade distante aqui do nosso município e ter o seu lazer. E diferente do que muita gente pensa, não é só a gente que tem dinheiro que tem que ter direito a lazer, não. A nossa população trabalhadora também merece. Projeto aprovado por unanimidade. Em seguida, o vereador Joelson do Pote apresentou um projeto de lei ordinária sobre medidas para promover a transparência e o acesso à informação nas audiências públicas sobre o plano diretor participativo do município. Esse tema aqui é importante. Nosso município está passando aí por um processo de revisão do plano diretor, porque isso aí tem que ser feito, porque é lei, ele precisa, de tempos em tempos, ser atualizado. E dessa vez não está tendo praticamente divulgação nenhuma. Eu recebi, nesse período, apenas 2 convites para participar. E essa casa que vai votar esse projeto, quando ele finalizar, eu acredito que a maioria dos vereadores não está sabendo nada do que está acontecendo nessas reuniões. Acredito que a maioria dos vereadores não estão sabendo. Por quê? Porque não está dando divulgação nenhuma. Não tem um cronograma, não tem uma... Além do cronograma, não está tendo a divulgação necessária pela importância que é o plano diretor, que esse plano ele mexe com o município inteiro, 100% do município ele vai ser regido por esse plano diretor. E não está tendo divulgação nenhuma. Então, esse projeto aqui é importante e a gente vê que no último que eu participei, não foi nem do plano diretor, que foi votado aqui, foi o zoneamento, que essa casa votou, mas ele foi muito mais debatido, teve várias audiências públicas, independente, eu promovi várias, independente do que a Secretaria do Meio Ambiente promoveu na época, mas dessa vez é o plano diretor por inteiro e não está tendo divulgação. Eu mesmo não fico sabendo a maioria das audiências que estão acontecendo. E também o que foi proposto até agora? Você faz uma audiência num bairro e são recolhidas ali várias propostas de alteração e a gente não fica sabendo como é que está isso, como é que está o andamento, o que foi proposto até agora, quando que vai ter no final, que vai ter esse debate para ver se essas propostas de mudança serão aceitas ou não, quando que vai ser isso, né? Então a população tem que ter acesso a isso, nem a Câmara de Vereadores está tendo acesso, imagina a população não tem acesso nenhum. Então esse projeto de lei aqui é importante e até eu vou aproveitar para falar para uma outra questão aqui de zoneamento. Você, o engenheiro ou arquiteto, quando termina um projeto, ele precisa de saber o zoneamento daquele bairro para finalizar o projeto, porque você tem que passar todas as informações na planta. E esse zoneamento, ele ficava no site da prefeitura, todo mundo tinha acesso, agora não tem mais acesso. Não só, então todos os profissionais de engenharia e arquitetura estão tendo dificuldade. Outra coisa também, não só para os profissionais de engenharia e arquitetura, mas também para a pessoa que quer comprar um terreno
Ele vê um terreno, vai comprar, se interessa pelo terreno. Qual o zoneamento ali? O que ele pode construir? Ele não sabe. Ele compra pensando que um gabarito ali de 4 pavimentos, chega lá, são 2. Aí como é que ele vai investir naquele... Então, para a própria residência, ele compra um terreno, aí eu quero construir uma casa aqui da minha residência. Aí ele vai lá, a taxa de ocupação naquela área apenas 20%, 30%. Ele vai sem pedido de construir o que ele quer. Então, todas essas informações têm no zoneamento da prefeitura e hoje a gente está tendo dificuldade de ter esse acesso. Isso é uma coisa mínima que a Secretaria de Meio Ambiente pode oferecer nesse momento, é o acesso ao zoneamento, nem isso está tendo. Então, eu peço a todos aqui o voto favorável por essa lei, porque esse plano diretor, não só esse que está em andamento, mas muitos que virão também, precisa ter essa ampla divulgação e realmente, dessa vez, não está tendo divulgação praticamente nenhuma e muito menos essa casa aqui, que daqui a pouco vai votar esse projeto, não vai ter informação nenhuma, nem nenhum embasamento para poder votar esse novo zoneamento. Projeto aprovado por unanimidade. Por fim, os vereadores Maicon Gonçalves e Cristiano Guenin apresentaram moções especiais de louvor. Moção especial de louvor, autor é vereador Maicon Gonçalves, ao senhor Luiz Rafael Girão. Moção especial de louvor, autor vereador Cristiano Guenin, ao senhor William José Veloso Moliari Júnior. As moções encontram-se em votação. Moções aprovada por unanimidade. Vamos ao resumo da 15ª sessão ordinária. O vereador Cláudio Damião abriu as matérias da ordem do dia, fazendo um requerimento de informações sobre o projeto de lei ordinária número 131 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a doação de imóveis do patrimônio público para o Fundo de Arrendamento Residencial representado pela Caixa Econômica Federal, com o objetivo de construir moradias no bairro de Olaria. É bem possível que todos os vereadores tenham observado que esse assunto tem sido alvo de requerimentos, de falas minhas da tribuna, e eu acho que é um assunto que tem que interessar a cidade, o município de um modo geral. Quantas pessoas vivem em áreas de risco? Nós já falamos sobre isso aqui. São inúmeras. Nova Friburgo tem 254 áreas de risco, 7.500 casas, 30 mil pessoas, segundo dados da própria Defesa Civil, publicado no jornal A Voz da Serra, em 2022. Esse número pode variar, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Só não podemos fugir ao fato de que nós temos uma cidade absolutamente vulnerável. E o tema da habitação, ele tem que estar no top das questões, no topo das questões em que nós temos que discutir para resguardar vidas, para promover uma integração das pessoas ao seu direito à habitação. Hoje eu vi um dado que me chamou muita atenção, publicado no Eco Serrano, que é um estudo da UFRJ, que coloca Nova Friburgo entre as cidades brasileiras mais vulneráveis para deslizamentos. E já tem uma outra informação que nos coloca no segundo lugar no Brasil, dentre 3 municípios. O primeiro seria Ouro Preto, o segundo Nova Friburgo e uma outra cidade, se não me engano, do sul, de Santa Catarina. Me fugiu o nome agora. Se esses dados são consolidados, eles se repetem, eles se mostram reais, e a realidade muitas vezes bate na gente, né? Não é a primeira vez que nós sofremos situações de tragédia em Friburgo. 2011, ela marca um período em que o sofrimento foi ampliado, foi muito maior, mas anterior a isso nós já tivemos inúmeros casos de mortes, de perdas de vida, de perdas de casas, e a habitação é uma questão que está na vida de todo mundo. Todas as pessoas necessitam de um lugar para morar. E o município não pode fugir à responsabilidade de construir habitações. E eu quero crer que não está fugindo a essa responsabilidade. Só que o debate veio e deixou uma série de lacunas. Se as casas não serão construídas em Olaria, elas serão construídas onde? E é uma resposta que nós temos que dar à população.
Para onde nós vamos caminhar? Para onde o plano diretor aponta as soluções para a habitação popular em Nova Friburgo? Quais as áreas são mais seguras? Como que nós podemos trabalhar a oferta de habitação popular para a população que tanto precisa e não pode ser negligenciada? Então, enfim, eu estou reunindo uma série de informações, requerendo a partir dos documentos que a gente apresenta ao Poder Executivo, para que possamos construir soluções. Não dá para que nós não tenhamos alternativas ao que foi apresentado. Não basta simplesmente dizer não posso. Alguma solução tem que ser apresentada. Então, no sentido do espírito público, querendo trazer soluções, imaginando que as pessoas que vivem em área de risco querem uma resposta do município, querem uma resposta dessa casa, eu venho trazendo mais esse requerimento, que espero seja aprovado, seja respondido, e a partir de nós todos aqui nos debruçarmos sobre ele, possamos também contribuir na busca de soluções. Do vereador proponente, votação nominal, gostaria de solicitar que os vereadores se atentassem ao tempo de 1 minuto na sua justificativa de voto. Primeiro vereador a votar, vereador Maicon Gonçalves. Presidente, já de antemão digo que o meu voto é favorável ao requerimento, parabenizar o vereador Cláudio, muito assertivo, sempre muito propositivo nessa casa. Eu acredito que o requerimento vem num momento excelente. Por quê? Habitação social todo mundo quer. Eu moro de aluguel, o vereador Marcos Marinho esses dias sinalizou ali que também mora de aluguel. Todo mundo da cidade quer uma dignidade, aonde morar. Só que o que tem sido entregue pelo município há 6 anos é o abandono. Então a gente precisa de fato debater esse tema, pensando na dignidade das pessoas, em dar carinho e dar atenção, porque ninguém aprova uma planta nesse município para fazer um condomínio, que condomínio de luxo estão aprovando, tá. Mas ninguém aprova um condomínio sem garantir posteamento, pavimentação, águas pluviais. E o município quer fazer a entrega de casas populares sem garantir isso. Então, nossa preocupação é essa, favorável. Vereador Jânio de Carvalho. Boa noite, senhor presidente. Eu voto favorável. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, voto favorável. O requerimento apresentado pelo vereador é importantíssimo. Nós temos que estar atentos a esse debate e nos debruçarmos sobre ele com muita responsabilidade. Há um comprometimento por parte do governo com a construção de casas populares, tanto é que na reforma administrativa foi criada a Secretaria de Habitação, lá onde que tem como secretário Rodrigo França, um secretário competente. Foi elaborado um projeto para a construção de 144 unidades, uma construção de 144 unidades para a nossa população de baixa renda. Aí deu aquele alvoroço todo. Então, assim, não há, por parte do governo, omissão com relação a isso. Tem questões que têm que ser tratadas e, de fato, dado uma solução. Por exemplo, aquelas casas da Grande Spinelli, aquilo foi construído lá em 2007, na época da gestão da prefeita Saudade Braga, saudosa prefeita Saudade Braga. Infelizmente, aquelas casas não foram entregues, elas foram invadidas pela população e que se instalaram ali, e depois que se instalam, é um drama social muito grande poder tirar, mas elas não foram entregues. Antes de terminar, elas foram invadidas lá atrás, isso já tem muitos anos. É um drama que aquela comunidade ali da Grande Spinelli vive. Temos que trabalhar, senhor presidente. Houve, assim, o município startou a possibilidade da construção de 144 unidades para a população de baixa renda e causou todo esse alvoroço. Temos que ver o que nós vamos fazer. Ali temos 2 grandes áreas. 270 mil metros quadrados para poder fazer um parque, e 60 mil metros quadrados onde se projetou a construção dessas casas populares. Nós temos que ver o que nós vamos fazer. Se vai se perder esse dinheiro do FAR, 24 milhões, se vai se aproveitar ali, se tem a possibilidade de se aproveitar em outro lugar, então o requerimento é muito importante por conta disso, senhor presidente. Vereador Cascão. Boa noite, presidente. Eu voto favorável. Vereador Marcos Marins. Presidente, voto favorável. Aqui conversando ao lado da vereadora Maiara também me lembrou de um assunto, né? A gente não está só olhando para um lado. Eu fiz algumas denúncias seríssimas no ano passado em relação a obras também da iniciativa privada, né? Denunciei a Secretaria de Meio Ambiente, chamei atenção para alguns fatores delicados na prefeitura. Então, a nossa preocupação maior e principal
é sobre o urbanismo de Nova Friburgo e a proteção das pessoas vulneráveis também, né? Não tem como você colocar um contra o outro. A gente vive uma cidade que todos precisam ser respeitados, que todos precisam ser valorizados e também socialmente. Além disso, desde a denúncia que eu fiz no ano passado sobre a Secretaria de Meio Ambiente, eu tenho muito estudado o assunto, estou lendo vários livros sobre urbanismo. Fizemos uma reunião recentemente junto ao vereador Maicon Gonçalves, com os moradores ali também do Cônego, de Olaria. Nós conversamos com os moradores, também já criamos um grupo de trabalho, e aí compartilho com os demais vereadores. A gente está buscando estudiosos, está buscando pessoas que tenham reconhecimento no Brasil inteiro nessa área, para que dê também para a gente opinião, né? Essa Casa Legislativa tem orçamento também, presidente, para contratar, se necessário, especialistas para a gente fazer um bom projeto. A Prefeitura de Nova Friburgo também tem orçamento para isso. E aí um destaque, líder de governo, às vezes eu vejo, chega ao final do ano, a casa devolve dinheiro. Devolveu o dinheiro, às vezes, porque a gente não usou da forma que a gente poderia usar. A gente pode usar o dinheiro desse parlamento para contratar bons projetos, para indicar bons projetos e não receber um projeto em cima da hora da noite para votar sem o devido estudo técnico. Então, eu tenho certeza que esse parlamento, em conjunto, poderá chegar daqui a melhor proposta para proteger a nossa sociedade e que não seja só um paliativo, né? Como o vereador Cláudio Damião bem disse, também a nossa cidade, em boa parte, está em área de risco geológico. Então, a gente tem aqui vários desafios sociais, econômicos e territoriais. Então, por isso, eu voto favorável, parabenizo o requerimento e contem com esse parlamento para que a gente possa ter um bom projeto e que possa ser viável para a nossa população friburguense. Perfeito. Vou pedir ao vereador para se atentar ao tempo regimental. Vereadora Maiara. Presidente, eu voto favorável. E esse requerimento do vereador Cláudio, né, faz menção e dialoga diretamente com outro requerimento votado, falando sobre as urgências, né, daquela população que a gente votou recentemente. A gente está falando de gente que precisa morar em algum lugar. Todo mundo tem consenso em relação a isso, né? A gente está falando que não dá para ficar paralisado quando o tema é moradia popular. A gente não pode medir esforços para avançar na pauta. A gente não pode usar algo que se tornou maior do que a pauta, para a gente desviar as conduções dos trabalhos nessa Casa Legislativa. Então, o que interessa a gente agora, já falamos lá, quais são os estudos de impacto das obras de luz que estão sendo construídas lá no Cônego, lá no Cascatinha, lá em Olaria, por que não tem essa revolta por conta do impacto no uso da escola, no uso da creche, no uso do posto de saúde, quando é gente que tem poder aquisitivo se mudando para lá. E aí a gente ouviu muita coisa, presidente. A gente ouviu muita coisa nessas audiências públicas que aconteceram, nessas reuniões que aconteceram. E a gente ficou triste, porque o que era um projeto de esperança, o que poderia ser um projeto de esperança, padece por falta de habilidade do governo e padece por falta da nossa articulação interna de conseguir conduzir a discussão para um lugar que garantisse essa dignidade para a nossa população. Já para encerrar, presidente, queria dizer, vereador Cláudio, que o tempo mostra quem realmente está interessado em discutir moradia popular, em defender a população, e quem só usa disso para palanque, né? Porque o que realmente interessa é a construção. Se não é na área nobre, eles vão jogar mais uma vez para a periferia, que já encontra dificuldade de se estabelecer socialmente? Fica a pergunta no ar. Favorável, presidente. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, só para reforçar, a campanha da fraternidade desse ano é a fraternidade e moradia. Ou seja, que nós tenhamos a possibilidade de ver o outro, de enxergar o outro, de entender as necessidades das pessoas. Em mandato anterior, eu apresentei e consegui aprovar nessa casa, e louvo muito isso, o programa de regularização fundiária. Nós não tínhamos um programa de regularização fundiária no município. Se a gente for olhar, tem muito loteamento que foi construído de uma forma irregular e que as pessoas estão morando, elas estão ali. É um problema e a gente tem que enxergar o problema e trazer uma solução, porque senão isso vai se alongando cada vez mais. Resolvendo o problema da regularização fundiária, de alguma forma a gente também começa a construir soluções de habitação popular com segurança, para além da necessidade de um projeto constante, perene, de construção de casas populares, que seja a solução definitiva. Não dá para a gente esperar uma tragédia para construir casa popular. Nós temos que ter um programa contínuo de construção de casas populares, ainda que seja em pequena escala, gradualmente, a cada ano, para que a gente possa socorrer essa população. Daí a necessidade do requerimento, mas também da gente construir alternativas e soluções.
Vereador Gabriel do Zezinho. Favorável, senhor presidente. Vereador Wallace Piran. Então, presidente, boa noite a todos. Favorável a esse requerimento de informação. E o vereador Cláudio Damião traz um tema muito importante a essa casa hoje novamente, uma reflexão. Espero que agora os meses que se aproximam são meses de frio, vem menos chuva e o tema não fique frio, né? A gente continue nesse tema de habitação. A gente sabe que toda a cidade fica comprometida, vem a época da chuva, presidente, e começa todo mundo a ficar apavorado, a Defesa Civil com muitos apontamentos, faz aquelas vistorias e muitas vezes chega na comunidade e tem que retirar essas famílias. Infelizmente, você compra um terreno, você está embaixo, tem alagamento, está em cima, pode ter deslizamento. Então tem que ser feita uma análise, realmente, como está sendo falado aqui, aonde que pode ser construída, né? Aonde pode ser feita novas moradias, porque tem muita gente precisando de morar. Isso não é uma bandeira de partido A, de vermelho, de azul, não, é da população, né? Ali a gente não sabe o local que vai ocorrer, mas a gente sabe que é certo, todo ano vem muita chuva e a gente precisa ter um local de mais segurança para a nossa população. Cito, por exemplo, para encerrar minha fala, o nosso bairro, na São Geraldo, onde a gente reside, que o jornal O Globo já foram 14 ou 15 menções na primeira página, colocando, através de laudo do DRM, o CPM, desde 2011, que avaliou as áreas de risco, cuja, por exemplo, Nova Morada, no ponto final do bairro, tem uma fenda lá, vereador, com mais de 120 metros, acima de várias casas, a média lá de 50 a 60 casas, que teriam que ainda ser retiradas. Então, só ali já são umas 50 famílias, talvez, teriam que ser recolocadas. E para qual local que vai ser recolocado? Então, a gente tem que se pensar com carinho que esse tema, a gente receba lá uma sinalização positiva da Prefeitura e o tema dentro da casa, me coloco à disposição do nosso gabinete para estar acompanhando esse processo, a gente poder trabalhar junto para dar mais segurança aos nossos munícipes. Voto favorável. Vereador Joelso do Pote. Favorável. Vereador Max Bill. Favorável, presidente. Vereador Dr. Bruno. Favorável, presidente. Vereador Ângelo. Favorável, senhor presidente. Vereadora Tia Carla. Favorável, senhor presidente. Vereador José Carlos Schwab. Favorável, senhor presidente. Quero só deixar um grande abraço aí pelo amigo Rodrigo França, para o Jorge, eles que estão lá na Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, que está fazendo o possível para avançar nesses setores aí, com certeza favorável. Vereador Cláudio Leandro. Senhor presidente, já votei favorável e eu fico às vezes preocupado aqui, já há 5 anos, né, nessa Casa Legislativa, graças a Deus, fui reeleito. É um tema que a gente precisa realmente ver esses espaços em potenciais para quando a gente for debater isso dentro da Casa Legislativa, porque o tempo é curto, o recurso é cobertor, né? É muito tempo para a gente buscar esse recurso e às vezes a gente acaba perdendo uma oportunidade de trazer um conjunto habitacional para a cidade, a gente entra no debate porque geralmente vai gerar conflito. A nossa cidade em geral, ela está havendo um crescimento muito grande e sem infraestrutura. Então, qualquer lugar que seja criado algum espaço para um conjunto habitacional, vai haver polêmica dentro dessa casa. Nós vamos ter que ser sensato e tem que ter peito para que a gente consiga aprovar um projeto desse para que a população não saia perdendo. Perfeito, o presidente também vota favorável. Então, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a vereadora Maiara Felício apresentou um requerimento de informações acerca da falta de medicações nas estratégias de saúde, nas unidades básicas de saúde e no Hospital Raul Sertão. Bom, o requerimento é autoexplicativo, né, gente? Acho que não existe nenhum usuário da saúde municipal não tendo queixas para falar sobre a estrutura e as condições que os equipamentos de saúde têm ofertado na hora que a nossa população precisa de acolhimento. A gente viveu meses desesperadores, presidente. A gente viveu momentos muito recentes de ver um hospital colapsado, não colapsando, colapsado, dos profissionais de saúde precisar se retirar para um cantinho para chorar. Porque via o paciente precisando da medicação e não ter para ofertar a medicação para o paciente. E eu posso falar com toda a certeza do mundo,
todos os vereadores desta casa presenciaram ou trabalharam numa situação dessa. Famílias que precisavam arcar do próprio bolso, presidente, para comprar uma fralda geriátrica, para comprar um dipirona, para comprar aqueles instrumentos de acesso, de punção, para comprar lenço umedecido. Eles se revezam. Hoje, a realidade da nossa população dentro do hospital e dentro de alguns equipamentos de saúde é que, quando vai na qualidade de acompanhante, dorme em cadeira de praia, presidente. A nossa população, a população que colocou a gente aqui, dorme em cadeira de praia no hospital municipal, quando não é a cadeira do bar. Porque não tem um lugar para um acolhimento decente. E aí a gente vai para um lugar além. Porque quando a gente vai para um equipamento de saúde, a gente vai buscando o quê? Saúde. E não ter a medicação é a pior coisa que um governo pode deixar acontecer com uma população inteira. Esse requerimento de informação está sendo pautado hoje, no finalzinho de março, porque até agora a prefeitura não conseguiu trazer, não teve a empatia de vir a público, dar uma solução e responder do porquê que a nossa população está vivendo assim. A gente quer, através de um requerimento de informação, de um documento oficial, que o prefeito tenha coragem de responder o porquê que a saúde do nosso município se encontra assim. Nós descobrimos, presidente, nas nossas fiscalizações, lá no meio daquele caos todo, que várias unidades de saúde, inclusive a farmácia do Raul Sertã, ficou no mês de fevereiro sem receber reposição de medicação, os pedidos que foram feitos de forma reiterada lá nos cadernos de controle de volume de medicação desde o final de outubro. A gente viu. Só que a gente quer, através desse documento, que a prefeitura diga com todas as letras que deixou a população à própria sorte dentro de um espaço de saúde. A gente está vindo aqui porque, para além da gente levar as defesas, para a gente falar junto a possíveis denúncias, encaminhar com outras denúncias já feitas, trazer para a nossa população, para que ela consiga acompanhar de forma pragmática as devidas respostas. Porque depois nós retornaremos trazendo o que a prefeitura vai nos apresentar, presidente. Então, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Na sequência, a vereadora Maiara Felício apresentou, em segunda discussão, um projeto de lei ordinária que dispõe sobre a criação de diretrizes e incentivo do turismo local para moradores de Nova Friburgo. Presidente, eu acho que a gente teve a oportunidade de discutir amplamente o tema, só reforçando, né, que esse projeto de lei, uma futura lei que vai garantir para a nossa população conhecer o próprio território que constrói, né, fazer com que a população friburguense tenha tanto direito ao território friburguense quanto os turistas que vêm consumir o que tem de melhor nessa terra. Então, que a gente tenha aí essa luta contra a escala 6x1, mas pautando que a gente também consiga ter política pública que garanta uma nova escala com mais dignidade, mais tempo perto da família e com qualidade de vida, acessando os pontos turísticos de Nova Friburgo. Aí a gente depende muito que o Executivo, de fato, faça que a lei não seja morta, né? Faça com que a lei seja cumprida e garanta isso para a nossa população. Peço o voto favorável a todos os vereadores. Perfeito, vereador. Então, após aí a dispensa, o projeto de lei que dispõe sobre a criação de diretrizes e incentivo do turismo local encontra-se em votação em segunda discussão. Projeto aprovado por unanimidade em segunda discussão. Após, o vereador Joelson do Pote apresentou em segunda discussão o projeto de lei ordinária sobre medidas para promover a transparência e o acesso à informação nas audiências públicas do plano diretor participativo do município. Pois não, presidente, eu dispenso sim, porque já foi até aprovado por unanimidade em primeira discussão. E só lembrando aqui da importância desse projeto de lei que
trata da transparência nas audiências públicas que estão sendo realizadas sob o plano diretor e as próximas audiências que virão nos anos seguintes aí sobre a próxima revisão do plano diretor. Então, essas audiências têm que ter mais divulgação, têm que ter mais transparência, até porque essa casa que vai votar, os vereadores que votam a mudança no plano diretor, então a gente precisa de mais transparência. Obrigado, peço voto favorável. Perfeito. Então, a matéria encontra-se em votação em segunda discussão. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Por fim, os vereadores Cláudio Damião, Gabriel do Zezinho e Bruno Silva apresentaram moções especiais de louvor. Moção especial de louvor, autor vereador Cláudio Damião. Ao senhor Marcelo Ribeiro Freixo. Moção especial de louvor, autor vereador Cláudio Damião. A senhora Élica Takimoto. Moção especial de louvor, autor vereador Bruno Silva. Com o senhor Felipe e a senhora Karina. Moção especial de louvor, autor vereador Bruno Silva. Com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Moção especial de louvor, autor vereador Gabriel do Zezinho. Ao Shopping Rural Estuqui. Perfeito. Então, após a leitura, as moções encontram-se em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Vereador Isaac. Senhor presidente, pela ordem, eu aprovo as moções, com exceção da 212. Uma moção de louvor dada ao Marcelo Freixo, eu voto contrário apenas a essa, senhor presidente. Perfeito. Então, as moções foram aprovadas com um voto contrário do vereador Isaac na moção número 212. Então, moções aprovadas. E assim termina mais um programa da TV Câmara. Até a próxima semana.